Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando, então, nossa aula de hoje na disciplina Gilui Arayot, conforme nós já falamos em outras aulas. Nessa disciplina, nós estamos aprendendo sobre as ordens e proibições a respeito de não praticar imoralidade. E nós já vimos algumas proibições a respeito de adultério, vimos também a respeito do incesto. E agora nós estamos entrando em mais uma que vai lidar também tanto com o incesto como a homossexualidade. O que é? É a proibição da pessoa ter o incesto com o tio. Bem, vamos entender um pouquinho sobre isso. De acordo com Maimônides, existem 6 proibições centrais que um Benoa ele é proibido a respeito de não praticar imoralidade. Ele é proibido de ter relação com uma mulher casada, ele é proibido de ter relação também com a mãe, ou com a madrasta, ou com a esposa do pai, ou com a mulher que tenha sido esposa do pai. Ele é proibido de ter relação com sua irmã. Ele é proibido de ter relação com animais, né? Ele também é proibido de ter relação homoafetivas. Bem, né, dentro dessas relações homoafetivas que ele é proibido de ter, que são relações de pessoas do mesmo sexo, né? Ou seja, um homem com outro homem, nós temos, então, algumas proibições a respeito tanto de ter relações com o pai, o homem ter com o pai, o homem ter com o tio, ou um homem ter com outro homem. Isso por quê? Por que a Torá ela vai tratando, segmentando de acordo com o grau de parentesco também? Porque a pessoa poderia imaginar que ela não poderia ter com outro homem, mas se o homem fosse da família, poderia passar isso na cabeça. Isso era muito comum entre os egípcios. Entre os cananeus, os povos cananeus também acontecia bastante isso. Então, a Torá ela vai eliminar qualquer forma, tá, de contato homoafetivo. A Torá ela vai eliminar qualquer forma de uma relação entre dois homens, totalmente proibido pela Sagrada Torá. Não existe um ponto ali de interrogação, ou seja, não existe ali uma dúvida quanto a isso. A Torá, tanto para os judeus quanto para os não-judeus, através das 7 leis universais, proíbem a homossexualidade. Totalmente. Então, daqui, a gente encontra a referência que foi listada pelo Dr. Aaron Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah, traduzido para o português, chamaria As 7 Leis dos Filhos de Noé, e a 9ª proibição que ele vai anexar aqui é a proibição de ter relação sexual com o irmão de seu pai. Ele vai citar o versículo referência de 18, versículo 4, Levítico 18, versículo 4. Levítico 18, versículo 4, no qual nós vamos encontrar a seguinte proibição em Levítico 18, versículo 4. A nudez do irmão de seu pai você não deve revelar. Bem, o entendimento pela linguagem simples sobre esse texto, ele difere um pouquinho da linguagem alárrica, mas pela linguagem simples, que é a linguagem literal, a gramatical, o Maimônides, não, Urashi, por exemplo, Urashi, ele vai dizer o seguinte, Urashi, ele vai dizer, olha, a proibição aqui é tanto de você ter relação com um outro homem, quanto com a esposa do tio também. Porque seria uma mulher casada, né? Então você tem uma proibição quanto a isso. Mas você vai ter uma outra proibição aqui, de acordo com Maimônides, você vai ter a proibição que nós estamos trabalhando, que é um homem com seu tio. E, claro, que é proibido a esposa do tio mesmo assim, né? Então, para um homem não ter relações sexuais com seu tio, com uma aplicação da proibição geral de homossexualidade, e essa ramificação é aplicada com pena capital. Ou seja, na época dos tribunais, na época que existia um Beit Din, ou seja, um tribunal
dentro da terra de Israel, na época do Sinédrio, do Sanhedrin, a pessoa que praticasse essa transgressão e morasse dentro da terra de Israel, um não-judeu que habitasse dentro da terra de Israel, um Gertoshav, né, ele corria o risco de ser condenado à pena capital. Quando se está fora da terra de Israel, as nações elas têm o dever de instituir seus tribunais. Dentro dessas instituições de tribunais, você tem os tribunais que também trariam uma pena capital, sobre todos esses pontos, esses pontos, quando, é claro, o tribunal está totalmente autorizado a isso. Não é o que acontece hoje. Por quê? Porque hoje, atualmente, não se tem tribunais a respeito das 7 leis e também não tem um sinédrio na terra de Israel. O sinédrio só pode coexistir quando o templo estiver de pé. E os tribunais só podem ser sancionados dentro de um país quando você tem a maioria daquele país aceitando as 7 leis universais. Então, como boa parte do país não aceita a Torá como do Brasil, no caso, não aceita a Torá como a sua regra, né? Então, você não tem um tribunal vigente no Brasil. No entanto, existe a punição que nós chamamos punição pelas mãos dos céus. O que é uma punição pelas mãos dos céus? Uma punição pelas mãos dos céus é quando a pessoa ela comete a transgressão, que mesmo não havendo tribunais, essa pessoa ela pode ser alvo de um decreto divino. Isso pode vir sobre a vida dela. Uma transgressão que ela praticou, e, é claro, ela pode receber em si um julgamento pelas mãos celestial. Talvez em forma de uma doença, talvez em forma de uma tragédia, talvez em forma de uma perca financeira. Isso viria até a pessoa que transgredisse essa ordem aqui que nós estamos vendo. O Sefer Hinur 199, ele vai explicar o que significa Levítico 18, versículo 14, onde diz, para não ter relações com o irmão do pai. E o Sefer Hinur vai dizer que pelo que parece, que não há diferença se ele é irmão do seu pai, pelo pai, ou pela mãe. Se ele é do casamento ou da licenciosidade. Como afirmou Levítico 18, 14, a nudez do irmão de seu pai você não deve revelar. E ele é chamado de irmão de seu pai, independentemente. E mesmo que um homem que tenha relações sexuais com qualquer homem seja responsável por causa de e com um homem não deitarás, este mandamento negativo é adicional para aquele que tem relações sexuais com um homem, o irmão de seu pai. E se ele foi inadvertido, ele é responsável por 2 ofertas pelo pecado, por causa do mandamento negativo de quem tiver relações sexuais com um homem, e por causa do mandamento negativo de quem tiver relações sexuais com o irmão de seu pai. E como dissemos também com seu pai, lá no Sefer Hinur 189, e na Torá, em Tratado Sanhedrin 54a, os sábios de bendita memória disseram que aquele que tiver relações sexuais com o irmão de seu pai é responsável por 2, de acordo com as palavras de todos. Então, aqui, o Sefer Hinur vai estar afirmando, olha, é uma transgressão dupla. Assim como era a transgressão dupla, aquele que tinha relações com seu pai, também com o tio, o irmão do pai, é uma transgressão dupla. Por quê? Porque o Benô ele é proibido de quê? Ele é proibido, primeiro, de ter uma relação homossexual. Ele não pode ter uma relação sexual com alguém que seja do mesmo sexo. E depois, o Benô também é proibido de incesto. O irmão do pai seria incesto aqui. Então, ele cometeria uma transgressão de incesto e outra de homossexualidade, transgredindo assim duplamente aquilo era hoje. Só para nós podermos entender como que isso iria funcionar. Agora, como eu disse já em outras aulas, o que leva uma pessoa a praticar alguns tipos de transgressões assim? Muitas vezes você tem um bombardeio, né,
midiático atualmente, ideológico, em que as pessoas culturalmente elas são pressionadas, muitas vezes elas são pressionadas a adotar vários tipos de licenciosidade. Mas isso não é uma característica da nossa época apenas. Era uma característica no Egito, era uma característica em Canaã, era uma característica em Moabe, era uma característica também na Filístia, e por aí foi. Várias nações praticaram esses tipos de licenciosidade, principalmente o povo romano, que era muito comum na Roma Antiga esse tipo de licenciosidade. Os gregos também, eles seguiram esse mesmo caminho. Então, aqui a gente vê o seguinte, nossa época tem muito disso, tá? Tem muita dessa ideia. O que é essa ideia? É a subversão do valor do atributo divino de amor. Deus ama o ser humano. Deus ama o ser humano. E Deus amando o ser humano, as pessoas muitas vezes pegam esse atributo de Deus, do amor, e vira ele ao contrário, transformando ele em licenciosidade. Esse é o erro. O amor só pode existir entre um homem e uma mulher. O amor, é claro que eu estou falando amor aqui matrimonial, não estou falando amor de pai e filho, né? Ele só pode existir entre um homem e uma mulher. O amor, ele só pode existir, é claro, dentro das regras e parâmetros da Torá. Quando eu ultrapasso os limites da Torá, para que realmente eu possa ter, digamos assim, uma certa vantagem acima da regra, acima da lei, eu estou fazendo o quê? Eu estou abrindo o pressuposto e me conectando não com a Shem, mas com a impureza. Conectar com a impureza vai trazer sentimentos, desejos, vontades impuros. Isso vai fortalecer o seu lado negativo, não o seu lado positivo. Por isso, mesmo que não haja um tribunal hoje para esse tipo de transgressão, mesmo que as pessoas não vão ser condenadas por um tribunal civil ou algo assim, ainda assim é algo muito grave a pessoa romper esse limite. Então, nós aprendemos isso nessa ramificação. A gente vai estar abrindo agora para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, é só digitar aí no nosso chat no YouTube, eu estarei respondendo. Então, Eliane, a pergunta da Eliane: haverá perdão e mérito no mundo vindouro para o transexual, mesmo sendo pessoas de bom coração? O que acontece é o seguinte: a pessoa ela vai purificar isso daqui no Guerrinom, entendeu? Esse ato aqui ele vai ser purificado, é uma transgressão. Ele vai ser purificado no Guerrinom. Ele vai passar da purificação, a partir do momento que ele passou por essa purificação, entendeu? O coração dele, a raiz dele é uma raiz positiva, uma raiz boa, então, em si, isso culmina com a ressurreição.
Entenda o seguinte, quando a gente fala de decreto divino, os decretos não são para a pessoa após a morte. Os decretos são as pessoas enquanto estão nesse mundo, entendeu? Os decretos também, eles são uma forma de purificar a pessoa do erro cometido. De nada, Eliane. Eu que agradeço pela pergunta. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Aula de número 9. Nós estaremos postando depois a gravação para você. E que a Shem possa dar muitas bênçãos a todos. Shalom, shalom.